expediente está escrito. Solicito aos colegas que ainda não estão em sala que vamos dar início à sessão, por gentileza. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público que nos assiste. Vamos dar abertura à sessão ordinária do dia 2 de março de 2022. Inicialmente, solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Artigo 44, inciso 1. Pelo PSD, Alex Castilho de los Santos. Presente. Pelo MDB, Anderson Barcelos Correia.
Presente. Pelo MDB, Júlio César Lemos, presente. E o terceiro vereador do MDB, Renato Souza da Silva. Presente. Pelo PP, vereador Dalmir Almeida. Presente, secretário. Pelo PSDB, Emerson Vidal Ferreira. Presente, secretário. Pelo PSDB, vereadora Jaqueline Ferreira. Presente, secretário. Pelo PTB, vereador Jair Ardengue. Presente, secretário. E pelo PTB, Pedro Morvan Ferrugem de Blanco. Obrigado, colegas. Havendo número legal, então, portanto, há quórum. Obrigado, senhor secretário. Havendo número legal, damos por iniciada a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão ordinária, ficando dispensada regimentalmente. Vamos de imediato, então, à votação da ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, conforme artigo 135 do Regimento Interno. Aprovada por unanimidade. Expediente do dia, artigo 90, inciso 1. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos oficiais recebidos. Expediente externo. Protocolo 077-2022 do Poder Executivo, Ofício de Gabinete, Assessoria Parlamentar 02-2022, solicitando a retirada do PL número 003-2022 e seu respectivo substitutivo, protocolado sob número 051/2022. Protocolo 082-2022 do Poder Executivo, Ofício de Gabinete 45 de 2022, solicitando a disponibilização da estrutura deste Poder Legislativo para realização de audiência pública, referente à atuação da Operação Horus no município, a partir das 18h30 do dia 7/3/2022. Secretário, se me permite, nesse tópico aqui quero esclarecer aos colegas, é um pedido do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que a pedido de determinados setores comerciais do município solicitaram uma reunião e que se transformasse em sessão, audiência pública, onde viria o comando regional da Operação Horus e, não sei, se dará explicações e comunicará à sociedade do que estão fazendo, como estão fazendo, enfim. E ao pedido do Executivo, esse presidente também não teve como, não achou óbice algum em emprestar as localidades da Câmara, então esse será no dia 7 de março, que segunda-feira, tá? E a partir das 18h30. Então, por isso, os colegas sintam-se avisados e convidados, e gostaria que todos participassem também na segunda-feira, onde virá possivelmente o comando da operação, no mínimo da região aqui, a pedido do senhor prefeito, e solicitado por determinados ramos comerciais, onde se falará nessa audiência pública aí. Expediente interno da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 068/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto à instalação de painéis de senha em formato digital nos postos de saúde do município, visando uma maior organização e agilidade, havendo ainda a viabilidade de separação entre normais e prioritárias, o que é de extrema importância. Da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, protocolo 84/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, convocando o secretário-geral de Governo e o coordenador de Turismo para comparecerem na reunião da comissão, preferencialmente às 10 horas do dia 9 de março de 2022.
para prestar informações sobre o PL número 002/2022, devendo portar o projeto para instalação de placas. Protocolo 85/2022, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, convocando o secretário de Obras e Serviços Públicos para comparecer na reunião da comissão, preferencialmente às 10 horas do dia 9 de março de 2022, para prestar informações sobre o PL número 005/2022, devendo portar o planejamento do projeto. Expedientes que baixam para as comissões técnicas permanentes. PL número 011/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor global de R$15.000. Situação, baixa para as comissões de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL número 012/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor global de R$51.000. Situação, baixa para as comissões de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL número 013/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, criação na LDO e no PPA, e autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$16.022,40. Situação, baixa para as comissões de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL número 014/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$13.375,41. Situação, baixa para as comissões de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL 015/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera a Lei Municipal número 1746, de 20 de dezembro de 2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores municipais. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. PL número 016/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, concede revisão anual de subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. PL 017/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, consegue revisão anual de subsídios dos secretários municipais. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento. PL número 18/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera a unidade de referência salarial URS para o exercício de 2022. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento. PL 19/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera o coeficiente do nível básico de carreira do magistério. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. PL número 020/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera parcialmente a Lei Municipal número 108, de 1º de outubro de 2002. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Desenvolvimento, Infraestrutura e Bem-Estar Social. PL 021/2022. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor global de R$1.236.500. Situação, baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Desenvolvimento, Infraestrutura e Bem-Estar Social. Processo número 081/2022. Autor, Poder Executivo.
Assunto: ofício de gabinete número 44/2022, encaminhando o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativos ao terceiro quadrimestre 2021. Situação: baixa para as comissões de Finanças e Orçamento. Processo número 083/2022, autor Poder Executivo. Assunto: mensagem retificativa ao PL número 4 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$ 425 mil. Situação: baixa para as comissões de Finanças e Orçamento. Outros comunicados, a juízo do presidente da Comissão Municipal de Vereadores, não há comunicados oficiais. Retorno a palavra ao secretário. Passamos então agora ao grande expediente, artigo 90, parágrafo 2º, tempo máximo de 30 minutos, com a partes, vereador inscrito, fala 15 minutos. Vereador inscrito, vereador do MDB, Renato Souza. Boa tarde, presidente, demais colegas, secretário da mesa, funcionários. Depois de um período tranquilo, depois de uma chuva, todos nós produtores que estávamos precisando, seja ele de gado de leite, gado de corte, arroz, soja, quem cria ovinos, no geral, quem lida com a agricultura e depende disso. E a gente sabe que nosso município, segundo dados do IBGE, 70% a 80% da arrecadação do município vem da matéria-prima do nosso município de Aceguá. Por isso que a gente é próspero e agora, semana passada, mês passado, nessa casa, apresentação, a gente conseguiu fechar o ano com 8,4 milhões de reais em caixa no município de Aceguá. Olhando, confesso que tinha o discurso pronto, mas com os PL que chegou na casa, assim, já me tirou a tranquilidade, no sentido que eu concordo que tem que ter reposição salarial dos funcionários públicos, dentro que é o parecer do IGAM, porque senão a causa entrando na justiça e isso é um direito deles. Mas já fiquei um pouquinho assustado no sentido que veio o reajuste da parte política, porque a gente é um agente político, tanto prefeito, vice-prefeito, secretários. Então, isso nos chama a atenção também. Estou falando por mim, como vereador
Não falo para os demais colegas, porque posso dizer a minha opinião sobre isso. No momento que é um momento onde que as pessoas, a gente vem juntando dinheiro para pagar seu gás, ir no supermercado, combustível, manter nossos filhos na escola, pagar a luz, que está oscilando o preço. Então, acredito eu que deve ser bem discutido. Talvez não seja o momento desse aumento, talvez não seja esse o momento, porque todos nós passamos por esse momento de 2 anos de pandemia, e a gente acha que tem que ter uma melhor forma. Nesse sentido, assim, acho que tem que ser bem dialogado com a sociedade, com os comerciantes, com os cidadãos do nosso município, que a prefeitura, é o que eu sempre digo, o executivo e o legislativo, a gente não é um banco que a gente emite dinheiro e que a gente fabrica dinheiro. A gente recolhe dinheiro dos impostos do município que cada cidadão paga. Nesse sentido. Mas também, isso, acredito que na Câmara de Vereadores aqui a gente vai debater isso, conversar nesse sentido, porque a gente tem que ser solidário a cada família do nosso município, seja ele da cidade ou do interior. Tem outras coisas bem importantes e com demandas reais no nosso município de Aceguá, porque o que eu me lembro? Na outra apresentação em fevereiro de 2021, 2021, a gente tinha 2-3 milhões de reais em caixa e as obras que o Dr. Geraldo tinha deixado e seguiu fazendo. E o que é o anseio da sociedade nesse momento, que a gente vem discutindo e vem falando, e aí eu me espanto, e aí como eu digo assim, não leva para o coração prefeitos, secretários, mas eu gostaria que vocês tivessem a mesma agilidade com nós, vereadores aqui, de vocês mandarem os projetos de lei, que nem vocês mandaram esse, para limpeza de açude das famílias que estão lá padecendo. No nosso município já faz 1 ano e 2 meses. E qual é a justificativa para vocês que nos assistem via as redes sociais ou vão comentar entre amigos? Qual é o caminho do trâmite para agilizar isso aí? Dinheiro a gente tem em caixa, 8 milhões,4. Se for anterior ao outro ano, a gente tinha 3 milhões em caixa. Então, primeiro é isso. A justificativa é que teria que fazer uma alteração na lei. Concordo? Vamos fazer legalzinho, com impacto financeiro, passa pela comissão. Mas eu, na história, e perguntando para os outros colegas, eu nunca vi um projeto tão demorado que nem esse para fazer uma alteração na lei. De alterar a lei lá no executivo, de mandar. Eu acho que esse projeto é pesado demais, eu acho que precisa de uma mega estrutura. Eu até acho que a gente vai ter que contratar uma empresa especializada nisso, quem sabe a gente abra um orçamento para Brasília, para Porto Alegre, para poder ajudar a fazer, mandar o projeto com alteração na lei e com valor de 200, 300 mil para licitação terceirizada, para fazer a licitação para limpeza de açude, que vai beneficiar várias pessoas, seja elas de área, no sentido de 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, mas temos que agilizar. E aqui sempre todo mundo diz, mas o vereador está falando, ou os vereadores estão votando, projeto estão vetando. A questão não é vetar, a gente vê que tem os recursos, a gente vê que tem a demanda, e as demandas são realmente das pessoas, não é do vereador. Por isso que, e quem anda falando que, pois que não vão fazer porque o vereador é da oposição, ou é a situação, a questão não é essa. A questão é que nós, 9 colegas vereadores, estamos comprometidos com a demanda da sociedade, com a demanda de cada cidadão, e levando isso. Nós, vereadores, nós não executamos as funções, nós não temos esse poder. Bom, se nós tivesse, eu tenho para dizer para vocês, se os cidadãos fosse nós 9 vereadores que executassem, com certeza vocês poderiam ter certeza que esses 9 vereadores teriam já feito a limpeza de açude para vocês. Teriam feito, as 65 famílias estariam beneficiadas desse projeto. Mas, como nós apenas pegamos as demandas de vocês, encaminhamos de requerimento, sugerimos de onde tirar dinheiro, passa pelas comissões, mas, como não é nesse papel,
Nós estamos fazendo a nossa parte. Até aqui a gente conseguiu fazer tudo o que a gente pôde. Agora é a população pressionar, é a população ir para as redes sociais, falar mesmo, colocar, porque são vocês que têm o poder. Qual é o poder que vocês têm? O poder do voto. O poder de colocar o prefeito, o vice-prefeito lá. Então, o poder que vocês têm é de colocar 9 vereadores aqui trabalhando para vocês. Esse é o poder que vocês têm. Daqui 4 anos, vocês, conforme está de acordo, mudam de novo, fazem o que tem que ser feito. Mas que fique bem claro nesse sentido, colocando para a sociedade, colocando para as pessoas, que não é de limpeza de açude, não é culpa de nós vereadores aqui no Legislativo. A culpa é do Executivo, que não manda o projeto para cá, que não faz alteração na lei, que não manda a sua equipe fazer isso, mas fiquem tranquilos, cidadãos do município de Aceguá. Se fosse por nós, 9 colegas vereadores, nós teríamos executado isso em 3 meses, nós teríamos já feito a licitação, teria colocado o orçamento. Isso digo para os demais colegas, pode ter a certeza disso, mas vamos esperar, vamos continuar aguardando nesse sentido que venha, com a mesma rapidez que veio o PL de aumento de salário de Prolabore para o prefeito, vice-prefeito, posso estar errado aqui, a mesma rapidez do PL 16, 17, que é revisão anual de subsídio dos secretários municipais, venho, acho que na contramão das necessidades e de projetos que se pensa para o município. Eu penso, e os demais colegas, 9 vereadores aqui, pensam em construir o nosso município grande, construir as demandas grandes, e a gente debate infraestrutura. E aí a gente vai hoje na contramão de algumas coisas. Por exemplo, habitação, uma coisa que a gente vem debatendo isso, e inclusive tem uma emenda minha de R$638 mil para essa emenda no município de Aceguá, para a gente contemplar as famílias que têm os seus comércios, que estão aí vendendo alimentação, vendendo marmita, estão fazendo para conseguir alugar um lugar para sobreviver. Eu não estou falando, se estiver falando alguma coisa de errado ou alguma coisa que está fora do normal, não é. É a que eu assola todo dia, a família chegar no supermercado, as coisas são caras. Então a gente tem que debater isso que a gente tem que levar. A gente tem que levar resultado nessas condições, criar condições e mecanismos, discutir. Por que não nós criar um programa? Essa semana até conversava isso e vendo com o pessoal da Alvergues e do IGAN. Por que não nós a prefeitura comprar uma área pública, comprar uma área e construir, dar os terrenos para as famílias construir os terrenos? Por que não fazer isso? Nós temos atrasado em construção de habitação no nosso município. Para que tanto dinheiro em caixa? O dinheiro tem que retornar para o cidadão. Qual é o nosso objetivo aqui? É tornar a vida do cidadão, de você, homem, mulher, jovem, menino, as crianças que estão na escola, tornar a vida deles melhores, deixar um legado. Qual é o legado que nós vamos deixar aqui? É o legado de construir a vida do cidadão melhor para o nosso município. E nós estamos indo atrás disso, em discussões, estamos indo atrás desse projeto de habitação, estamos construindo nesse sentido. Outra coisa, tem várias emendas que vai à votação hoje. Nós tivemos um diálogo junto com o prefeito, nesse sentido, sobre os vetos, manter veto, derrubar veto dos projetos, deixar claro para a população aí. Agradecer também os colegas que no primeiro momento sempre me acompanharam nos vetos, sempre, mesa diretora, vereador Alex, vereador Júlio, vereador Pedro, vereador Anderson, mesa diretora sempre, e os demais colegas, Jairo, Dalmiro, que acompanharam nas votações. E também dizer que a gente construiu nesse sentido, quando conversou com o prefeito, e depois conversamos como bancada do MDB, por telefone, sobre os vetos, o que a gente iria fazer, de que forma iria fazer, colocamos isso. A gente espera que seja feito e que seja construído, mas esse negócio de habitação, a gente brinca que, até brincamos, eu brinco assim, pá, é uma bandeira do vereador, até brinco, eu e a Jaque brigamos, vereadora, vou usar o seu nome, eu e a Jaque brigamos dois, mas cheguei à conclusão que devemos se somar nesse sentido e, com certeza, buscar a mesma forma. Acho que essa é uma pauta que
a gente tem que ser as primeiras a vir aqui no nosso município. Acho que é isso que nós temos que discutir no nosso município, porque as pessoas ali estão pagando aluguel, estão gastando dinheiro e não estão conseguindo. E nós não estamos vendo isso aí, nós estamos aprovando tudo que vem de lá para cá e nós não estamos dizendo que é importante para o nosso município. E nós estamos passamos 1 ano e 2 meses. Não é uma questão que nós devemos confrontar os poderes, mas é que a gente representa os 100% da sociedade e a gente estamos enxergando isso, são os pais, as mães de família vendo seus filhos, às vezes não podendo comprar coisas para eles, por quê? Porque tem que pagar imposto, porque tem que comprar remédio, porque tem que manter o filho na escola, porque tem que manter o filho na faculdade, e aí a gente não consegue fazer um programa de habitação. Primeiro é isso, destinar um valor X de contrapartida. Segundo, vamos comprar uma área aí de 2 hectares, vamos fazer um loteamento legalmente, ceder um terreno de 10 por 30 para as famílias construir. As famílias constroem a sua casa, compram 1.000 tijolos, 2.000 tijolos. É isso que nós temos que fazer nesse sentido, vamos avançar. E eu acredito, sinceramente, qual é o legado que nós 9 colegas vamos deixar aqui. Porque, assim, passou esse ano, eu tenho para dizer para vocês, pode a gente brigarem aqui, mas é uma das melhores câmeras no sentido de proporção, de embate, de ideias, às vezes, nesse sentido. E aí eu pergunto, qual é o legado que nós vamos deixar aqui? O dinheiro que nós ganhamos é consequência, isso, mas nós temos que olhar para trás depois de 4 anos, se a gente não concorrer de novo, e olhar, eu ajudei a construir aquilo ali, nossos filhos, nossos parentes vão dizer isso aí. E eu acho que devemos caminhar nesse sentido como vereadores, e nós devemos levantar as pautas aqui e chamar o executivo, em certos momentos, chamar a população, que é uma coisa que eles anseiam, que é uma coisa que a comunidade fala nesse sentido. Também colocando outra coisa, como vereador, me propus, sempre disse isso, de busca de investimento no nosso município, de empresas. Exemplo está aí, a gente está construindo Cotrijuque e Camal no município, investimento pesado de 14 milhões de reais ali, geração de emprego no nosso município, da Colônia Nova, e também em Aceguá, a outra empresa também se instalando, vai chegar em breve alteração na lei para isso, também emprego. E essa é a proporção, e com certeza eu acredito muito nos colegas, apesar de todos nós ter divergência em alguns assuntos, mas eu sempre digo que estamos pensando no bem da comunidade, no bem das pessoas, e desta forma a gente tem que esquecer que o executivo, eles estão lá, mas a gente representa a sociedade, a gente tem que arrumar o nosso município, arrumar as ruas, arrumar os bueiros, às vezes quando chove a água desce, garanto que eu não moro na cidade aqui, moro lá no interior, mas os vereadores que moram, certamente quando chove a água deve descer e entrar para alguma casa, algum problema deve se ter nesse sentido. Então a gente tem que caminhar para resolver, porque ninguém gosta de perder nada com o seu suor, que trabalhou, comprou algumas coisas e aí vem uma chuva ou perde. Então nesse sentido acho que a gente tem que somar esforço e temos que ir juntos dar uma dimensão diferente no nosso município. Quero agradecer o espaço, dizer que boa semana a cada munícipe do nosso município e que vamos em frente e conte com este vereador. Obrigado, vereador. Partimos agora então para o intervalo, artigo 90, inciso 4º, né? Pela ordem, presidente. A bancada do MDB solicita a suspensão do intervalo. Concedido, secretário. Obrigado, Anderson. Concedido, então. Passamos então à ordem do dia. Artigo 90, 92 até 95. Discussão sobre os seguintes. Discussão sobre os vetos. Acho que essa é a tua fala, né? Acho que era, né? Sim. Mas deixa que eu agora. Vereador que desejar manifestar-se sobre proposição e sobre seu voto, 5 minutos. Processo número
1315 de 2021. Veto total à emenda número 2 de 2021, ao projeto de lei número 47 de 2021, LOA 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, suplementa em R$ 25.000 o valor orçado no programa 16, como objetivo de promover ações de vigilância epidemiológica através da ação 2058. Deixa que eu leia aqui agora e depois eu continuo. Tá. Passa na discussão. Processo número 1315/2021. Veto total e emenda número 03/2021 ao projeto de lei número 47/2021, LOA 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, suplemento valor orçado no programa com o objetivo de promover a distribuição de mudas exóticas. Passa na discussão. Processo número 1315/2021. Veto total à emenda número 04/2021 ao projeto de lei número 47/2021, LOA 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, suplementa em R$ 638.000 o valor orçado no programa 005, Fundo Municipal de Habitação. Passa na discussão. Processo número 1315/2021. Veto total à emenda número 06 de 2021 ao projeto de lei número 47/2021, LOA 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, dá nova redação ao inciso 1 no artigo 7º. Passa na discussão. Processo número 1315/2021. Veto total à emenda número 07/2021 ao projeto de lei número 47/2021, LOA 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, insere na relação da proposta da despesa do programa 040, Reforma e Limpeza de Açudes, o valor de R$ 100.000. Insere no programa 030, Ação 1026, Construção de posto avançado para permanência da Brigada Militar em Colônia Nova, o valor de R$ 100.000. Passa na discussão. Discussão sobre o projeto de lei. Projeto de lei número 01/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto, consegue abono salarial aos profissionais da educação. Passa na discussão. Passamos agora às explicações pessoais. 15 minutos, artigo 90, parágrafo 7º. O primeiro vereador inscrito. Vereador Pedro de Blanco. O senhor tem 15 minutos. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela internet. Pagadores de impostos, que pagam seus impostos, que se transformam em documentos públicos, que gostamos que sejam bem guardados. Imaginem se documentos públicos fossem queimados para esconder crimes. Senhores pagadores de impostos, que pagam os impostos para não se tornarem diárias inúteis. Imagina se estivéssemos pagando para que verdadeiros sanguessuga do dinheiro público transformassem em farra de diárias o dinheiro que sai da educação dos filhos das famílias brasileiras. Uma boa tarde a todos os caros colegas, uma boa tarde aos servidores dessa casa que fazem possível o andamento dos trabalhos e uma boa tarde, caro presidente. Primeiro, parabenizar o vereador Renatinho, sempre se mostrando com muito empenho nas pautas a qual ele, desde o início, prometeu perseguir e persegue, mostrando um trabalho de quem entra com o intuito de fazer algo. Muitas vezes, infelizmente, uma realidade da política, a política ela tem o dom de despertar o que chamamos em inglês de dark side, né? O lado que, infelizmente, é o lado mau do ser humano. E muitos políticos
acabam se dedicando a isso, a tentar a fazer dos seus mandatos não um mandato em prol da população, e isso se vê inclusive em resultado, mas sim em prol das suas guerras pessoais, do que seu espírito clama, da sua pequenez. Mas não só os políticos. Infelizmente, nós vemos que às vezes o público, existe um público para isso. Eu me solidarizo, apesar de todas as diferenças, e o que importam as diferenças, me solidarizo com os ataques sofridos por um colega, não saberia dizer exatamente se esse fim de semana, ontem, não lembro, não me certifiquei, a qual levantou graves suspeitas sobre sua conduta. Infelizmente, quem enfatiza esse tipo de comportamento, quem se comporta da mesma forma que critica, está fazendo algo tão grave como aquelas pessoas que eles dizem estar fiscalizando no seu direito de cidadão. Não são acusações graves, nem livianas, dirigidas sem o menor embasamento, que vão colocar um trabalho que está sendo feito de forma séria e responsável em xeque. Me solidarizo e peço que essas pessoas que lançam esses ataques tomem todo o cuidado, inclusive por suas atividades financeiras, algumas de suas atividades financeiras terem sido financiadas por grupos políticos. Então, para que não se torne uma bola de neve, que se retire uma grave acusação, que se lance a verdade de que ela é infundada, ou que lance a prova, que mostre o vestígio, enfim, ou retire o que disse. Não é aceitável que se coloque em xeque. Tenho certeza que um trabalho de seriedade deve ser feito sempre em cima de fatos. Essas acusações mesquinhas de pessoas que têm o seu coração seco como uma mecha, que acusam deliberadamente, machista, você arrasta uma cadeira. Essa pobreza não cabe mais dentro da política. A mudança, ela não ocorre apenas em grandes atos. A mudança só vai acontecer quando as câmaras de vereadores, quando os diretórios de estudantes, quando as câmaras de deputados, quando o Planalto tiver, claro, que entendemos que é natural que se tenham todas as vertentes, mas que se tenha uma vertente mais forte, que se sobrepõe a tudo, querendo realmente se fazer o bem, querendo fazer com que as coisas andem, querendo mostrar para a população e não trabalhando para esconder, trabalhando para que venha à tona a verdade e não diariamente trabalhando para derrubar aquelas ferramentas que temos para que a verdade venha para a população. O dinheiro público é algo de muita responsabilidade, acima de tudo. Muitas leis aumentam a pena para crimes quando existem entidades públicas nesses crimes. O dinheiro público é o dinheiro que faz a diferença na vida das pessoas. Não adianta nada uma hipocrisia de se dizer que se faz pelas pessoas, quando sabe-se que o que de fato muda a vida das pessoas é a qualificação de quem o político escolhe para ocupar uma posição, de que forma o dinheiro público é gerido, de que forma ele é investido. E esse é o trabalho dessa casa. Mas não é o trabalho de outras entidades fiscalizar os atos administrativos e de que forma o prefeito está aplicando o dinheiro público.
é desta Câmara de Vereadores. Somos nós que aprovamos. Se existir algo de errado, nós que aprovamos esse erro. Nisso, parabenizo a vereadora Jaque, quando votou contra o fundo rural do vereador Renatinho, e que mostrou um pequeno erro ali, que é um pequeno apontamento do IGAM. Parabenizo. É essa retidão que temos que ter, percebendo qualquer irregularidade, nem que seja, né, nesse sentido, não quer dizer que exista uma desonestidade ou imoralidade, mas algo que não se enquadraria dentro da lei, e votou contra isso. Então, parabenizo. Essa é a retidão que temos que ter. Suas vidas pessoais, cada uma com elas, mas o nosso trabalho diante daquela casa é fiscalizar como é que está sendo aplicado o dinheiro público, o dinheiro da saúde daquelas pessoas que sofrem, o dinheiro da educação de pessoas que têm, às vezes, suas vidas condenadas a viverem a vida que não querem, por não ter capacidade intelectual, por não ter tido oportunidades para mudar de vida. E essa é a nossa responsabilidade ao gerirmos o dinheiro público. A responsabilidade de, através da fiscalização, conseguirmos alterar o percurso da vida das pessoas lá fora, que nos confiaram. Então, com todo o respeito, com todo o carinho, agradeço a todos os colegas que têm se dedicado à boa política. Uma política onde cada um faça seu trabalho, siga na sua linha, busque a sua verdade, que traga para que ela seja debatida. E para que assim, sendo debatida, daqui se saia a voz que é a voz da Câmara de Vereadores. Que cada um de nós, que cada cidadão, que cada brasileiro aproveite a oportunidade que Deus está dando dentro da sua missão para fazer a sua parte. Pois sim, se amanhã o Brasil for entregue um pouquinho melhor do que quando 2020, quando todos os políticos brasileiros de 2020 assumiram, nós teremos um pouco de responsabilidade. E se o Brasil for entregue um pouquinho pior, também será um pouco da nossa responsabilidade. Seguimos firmes. Não é de nenhuma forma tormento, ataques indiretos que serão levados a público. Não é nenhum tipo de mesquinhez, jogos psicológicos e torturas de pessoas pobres de espírito e de alma que me barrarão. Até porque eu vejo tudo o que está acontecendo de um paradigma muito diferente. Pois eu, muitas vezes, estou lutando para sobreviver, para chegar em algum lugar. E o que está bem claro é que em algum lugar essas pessoas já chegaram e o lugar delas é tão mesquinho que se totaliza em ficar batendo em demais pessoas. A todos, uma boa semana. Parabenizo novamente a todos os vereadores que fazem seus bons trabalhos. Agradeço a presidência dessa casa, o secretário, pela condução desses trabalhos. E sim, de uma legislatura, como diz o vereador Renatinho, extremamente eficaz, aonde fiscalizamos, aonde vemos o vereador agora trazendo um programa habitacional inédito, a forma como trouxe, como buscou, saindo das guerras e indo ao trabalho. Meus parabéns a todos, minha solidariedade para aqueles que foram atacados com injustiças, sem embasamento, por pessoas com claras ligações com grupos políticos que não têm interesse nenhum
que o trabalho do município seja realizado por pessoas que não estejam conectadas a eles. Seguimos na luta, seguimos com certeza unidos e com, graças a Deus, um apoio que tem se mostrado da população, a qual vê e acredita no trabalho que acontece nessa casa. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Pedro de Blanco. Próximo vereador inscrito, o vereador do MDB, Renato Souza da Silva. O senhor tem 15 minutos com a partes. Retornando de novo às colocações que a gente vinha colocando para a sociedade, para a população, e levando então algumas informações que depois a gente tem extraordinária, e aonde que a gente se discutiu a parte dos 15% que o prefeito tem o poder a descrição de remanejar no sentido para qual secretaria ele se tem. Ficou acordado, então, que final de junho todos os colegas terão em anexo para cada um, nesse período de janeiro até junho, aonde que foi direcionado o valor, a quantidade que eles usaram do valor dos 15%. Os colegas terão acesso, vai ser entregue aqui para cada um, então, para a gente, num período antes de sair de recesso, já ter acesso, usaram 6%, usaram 8%. E posterior, a gente retornando, então, lá por novembro, dezembro, outro valor dizendo, já usamos 13% do valor. Então, eu e o prefeito, nós conversamos nesse sentido, e então, até para a gente ter clareza das informações, aonde que está indo o dinheiro, e a gente está falando para as pessoas que nos perguntam disso, e a gente ter o controle, porque os projetos, quando venham para cá para abertura de crédito, a gente... veio um projeto de abertura de crédito lá em setembro, a gente olha lá, se a gente tem alguma dúvida, então, e a gente começa a visualizar e levar as informações. Então, nesse sentido, conversamos nisso aí. Outro assunto também foi o controle de animais de pequeno porte no município de Aceguá. Os cachorros, gato, nesse sentido. Então, a gente conversou também, chegamos a um acordo, que a gente vai reunir o pessoal, as clínicas veterinárias, junto com o veterinário aqui, a gente vai ter esse levantamento, esse aporte, e depois disso nós vamos discutir o valor necessário que há para fazer esse controle de animais no município. Não vamos estipular o valor que nem a gente tinha estipulado aqui, que era no valor de 25 mil reais. Nesse sentido, então, a gente vai fazer esse levantamento, vamos estar junto com a equipe. Agora devemos, final de março, já ter uma reunião nesse sentido, então, para a gente conseguir controlar os animais no nosso município, se preocupando na fazer a castração e o pós-operatório também, para as clínicas cuidarem e entregarem o animal para o proprietário ou para a proprietária nesse sentido. Então, todo esse cuidado, e a ideia é que trabalhe nesse sentido, nesse período aí, que a gente vai estar como vereador e nesses 3 anos que restam ainda. Sobre os demais, sobre a parte de veto também com a Emater, ficou responsável, e aí fiquei de conversar com o pessoal da Emater, é que eles têm esse levantamento, que é onde que a gente precise de árvores frutíferas nativas, que se tenha sombra no município, nas propriedades, e que se encaixe no programa. Então, a gente também, você tem nesse sentido aí, tem esse acordo com o Executivo, junto com a Emater ali, com o Ricardo. A outra é sobre habitação, então, a gente já tinha comentado no grande expediente aqui, nós estamos desde o dia 12 de janeiro com o prefeito envolvido no sentido de um projeto de habitação de 22 casas no município, que até 3 salários mínimos beneficiadas as famílias. Estamos empenhados nisso,
e esse dinheiro de 638 mil ia ficar retido nesse sentido para construir habitação, e com certeza a gente teria os votos para derrubar o veto do prefeito, mas de comum acordo fechamos. Agradeço imensamente aos meus colegas que iriam derrubar o veto do prefeito. Essa não é uma conquista do vereador, e sim, juntos, com certeza, cada um com as suas demandas, a importância e que é trabalhar juntos. E também levantei para ele a demanda, por que não nós comprar uma área para fazer um loteamento no município, aonde que as famílias possam construir suas casas. Nesse sentido, não sei se é legal, não sei, tem que pedir para o IGAN, tem que pedir para o Vergs lá, tem que ver com o jurídico, ver que... se o Pedro lá quer construir, separa um terreno de 10 por 30, 10 por 20. Não estou falando do vereador Pedro de Blanca. Não estou falando... Vou falar o Joãozinho, então, que, nesse sentido, assim, que a gente tem uma demanda nesse sentido, e é uma demanda grande. E também no interior a gente tem que buscar aí, acho que um projeto onde que as famílias também estejam ampliação das suas casas no interior. Meu colega e vereador Jairo também, de uma região que tem bastante, a gente tem que buscar isso, que as pessoas consigam ampliar suas casas, buscar programa nesse sentido. A gente tem uma reunião marcada com o sindicato da FETAG, nesse sentido, que eles têm um programa muito bom nesse sentido. Então a gente vai estar caminhando nesse sentido para habitação no município, na cidade e na zona rural, que tem um programa que eles têm lá, que é R$34 mil de acesso para as famílias da zona rural para fazer isso. Aqueles que a gente tem necessidade de se cadastrar. Também vamos estar colocando que a gente já tem colocado isso sobre a nossa estrada do município, que a preocupação é constante, que foi apenas 92 milímetros e as estradas já, em alguns pontos, já ficaram críticos. Volto a colocar isso. A sugestão minha é que faça licitação de mais empresa terceirizada, que se nós não temos cascalho, pegue da entrada de Bagé, quem passa lá, quem está entrando em Bagé antes da entrada lá à esquerda, tem aquele material lá que é da Carina lá, eles vendem, você faz uma licitação, como que você tem que fazer, ou se não, você faça uma licitação e compra da Mônigo, larga em alguns lugares umas 150 cargas de rejeito, mas pelo menos até a gente ter a cascalheira, a gente consiga pegar as estradas principais, onde que passam todo o transporte escolar, que não é pouco, são mais ou menos uns 15, 17 veículos, e aonde que passa 6 ou 8 caminhões de leite pesado todos os dias, e sem contar o escoamento da produção. Se começar a chover, não adianta depois ter patrola, não adianta colocar material que fica um lodo e não consegue resolver o problema. A gente está dando uma das alternativas para fazer isso. Vai se tornar mais caro, vai ser mais custo para o município, mas com certeza não vamos ter problema no inverno, e aí até a gente ter as cascalheiras, certo? Essa é uma alternativa que eu coloquei para o prefeito, já venho colocando para ele faz um bom tempo. É mais caro, mas é uma medida a ser feita, e aí nós não somos cobrados, e com razão do cidadão, porque a gente está aqui para as demandas deles. E outra demanda que a gente conversou e se teve também para os produtores é um desvio que a partir de outubro desse ano a gente vai fazer, que é no Passo Cemitério, as duas pontes, vamos construir um desvio para passar máquinas e implementos que antes não se passava, que se precisava a ponte ali, passava uma plantadeira de 6 linhas. Então, a partir de outubro, a ideia é fazer isso, é começar a ver e resolver junto com os produtores. A gente está fazendo um documento onde que os produtores vão assinar, que não vai ter custo para a prefeitura, vão colocar as máquinas deles, combustível deles, mão de obra deles, e a prefeitura vai entrar com a contrapartida que a gente está acertando aí. Então, nesse sentido, dizer para a população do município de Aceguá que a gente está trabalhando, estamos firmes, e também colocar aqui que a gente, como
Segura, presidente. Colocar aqui como partido do MDB, colocar como vereador o que vem acontecendo no sentido, a gente é um fiscalizador do nosso município, assinamos um processo para ter a instalação de buscar um processo de CPI aqui, mas é investigativo, ninguém tem conclusão de nada, ninguém sabe se está condenado ou é absolvido, então a gente está buscando informações das coisas, ninguém está fazendo nada que sem, e outras, ninguém tem voto, nada, os vereadores, nós do MDB, tanto eu como o Júlio, assinamos, me ajude aí, o vereador Anderson, está nos representando como partido na comissão lá, e isso acho que fique bem claro para a população, nós somos unânime nisso. O partido escolheu o Anderson por ser 2 mandatos à frente do Legislativo do município de Aceguá, por já ter experiência na casa, por ser 2 vezes presidente do Legislativo no município de Aceguá. Então, qualquer crítica, qualquer ataque ao vereador Anderson está atacando todo o nosso partido, está atacando todos os filiados, todos os membros, todos os ex-vereadores do município. Nosso prefeito e sempre prefeito Júlio César Vinholes Pinto, hoje presidente do partido. Então, que fique bem claro, nós só temos um caminho que nem quando iniciou o município, só temos o caminho reto a seguir. E com certeza eles passaram por aqui, vereadores, prefeito, e nós seguiremos trilhando o caminho reto. Não temos outro meio termo. Essa é a posição do partido, essa é a minha posição como vereador, e qualquer ataque a qualquer vereador, a qualquer integrante, isso nós iremos tomar providências. Vereador Anderson, siga firme fazendo o seu trabalho, tem todo o apoio que nem a gente já tem conversado, e nós não vamos recuar uma vírgula do sentido. Se repetir isso, sou parceiro da gente apurar os fatos e fazer que tenha que fazer retratação. Com certeza a gente vai buscar meios jurídicos para isso, porque a gente está aqui um trabalho sério, aonde que temos um município que tem em 4 anos você passa por aqui para a gente ajudar a construir a vida de cada cidadão melhor, e a gente tem uma responsabilidade de um orçamento que passa por aqui de 160 milhões, conforme as projeções. Temos várias atividades de empregos que passam no nosso município, porque a gente tem que saber o peso que carrega por aqui. Então, a gente já contribuiu muito para o nosso município, fomos 3 vezes governamos o município, colocamos coisas no município, implantamos coisas no município, e coube a nós 3 vereadores hoje estar aqui representando o partido, e nós seguiremos em frente. Com certeza depois de nós virão outros, e nós só temos um caminho a seguir. O nosso partido é grande, nosso partido não se esquiva das coisas, não se esquiva do debate, não se esquiva de fazer o bem para a sociedade. Podemos ter erro, podemos errar, erramos, somos seres humanos, não somos perfeitos e nem queremos ser perfeitos, porque Jesus Cristo foi perfeito, foi crucificado. E então, nesse sentido, que fique bem claro essa parte. Sigas em frente, vereador Anderson. Vereador, Só uma parte, terceiro. não só agradecer, eu como integrante da CPI, a qual o senhor citou, quero agradecer ao presidente Anderson a bela condução segura como presidente da CPI. Então, se existe algum ataque, é um ataque infundado, e eu, inclusive, aconselharia que se tomasse qualquer medida desde agora para não se deixar crescer qualquer tipo de desconfiança em cima de um assunto tão sério para a nossa comunidade. Isso é um rito normal da CPI que segue no município. Ela é apenas uma coisa. A gente tem que continuar focado nas demandas da sociedade. Emprego, quer construir habitação, quer construir melhoria em estrada, quer construir agroindústria. Vereadora Jaque, eu vi, parabéns lá pelo
novo empreendimento ou outras variedades, isso aí. Isso é normal que está aqui. O que nós não podemos admitir é um ataque a nós. Hoje é o vereador, amanhã sou eu, amanhã... Então, nesse sentido, vamos ter tranquilidade nesse sentido, e o partido tem isso. Nós estamos empenhados nisso. Nós não vamos deixar isso nesse sentido, porque é muito fácil a gente ficar num telefone lá e plugar e colocar o que quer. O sensato, coisa de gente séria, é falar por frente, dizer as coisas que não concorda. Esse é a democracia. Acusar e fazer esse tipo de forma, isso não se chama democracia. Então, nesse sentido, o partido reitera isso. Eu, como vereador, falando nesse sentido, falo por mim e os colegas nesse sentido, nós não vamos tolerar. Nós deixamos nosso legado para o nosso município. As pessoas que moram aqui sabem, conhecem o que se faz e o que o MDB fez no município de Grande. Boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Renato. O próximo vereador inscrito, vereador Anderson Barcelos. Cancela, secretário. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereadora Jaqueline Ferreira. A senhora tem 15 minutos com a partes. Excelentíssimo senhor presidente, está aberta as câmaras, ou vou ficar só eu falando e a população aí, presidente, não vai ter o privilégio de observar todos os vereadores? Nós sabemos que essa casa tem recurso, tem boa vontade, e inclusive a mesa diretora sempre prega, que eu acho muito bem, a transparência. Então nós precisamos dar transparência total às nossas sessões, para ver qual é o comportamento de cada colega que se manifesta, né? Porque tenho falado em civismo, né? Nós temos aqui na Câmara de Vereadores vivenciado tantos momentos importantes. Há pouco tempo vivenciamos uma retratação. A Câmara de Aceguá vivenciando uma retratação. Ou seja, um pedido de desculpas público por se alimentar e por se jogar em verdades. No popular, por se jogar mentiras. E eu até fiquei curiosa, presidente. Eu sempre sou uma vereadora que eu costumo estar bem atento com os projetos que estão tramitando. E algum vereador que me antecedeu aqui citou num projeto Fundo Rural. Não tenho conhecimento desse projeto. Os colegas têm? Eu não tenho conhecimento do projeto com a ementa Fundo Rural, e que eu me exaltou até dizendo que eu te haveria votado contra. Então, tu vê assim, ó, como é que isso é feita a política no município, vereador Anderson. Por isso que não me estranho que o nome de algum de nós esteja por aí sendo enxovalhado, porque aqui dentro nesta tribuna, há sempre a busca disso. E quando há a busca, quando se trazem verdades para cá, quando se diz que a votação, ela não se fala, começando, fala de um projeto que não tramita na casa, e diz que a vereadora Jaqueline, inclusive, votou contra. Eu, sinceramente, eu gostaria de saber, não sei, assessoria, presidente, está em tempo? Eu tenho bons minutos aqui. Eu gostaria até que o senhor, que a sua assessoria, visse qual é o projeto, o Fundo Rural, e esse projeto que só eu votei contra.
Então são assim, ó, são esses fatos, são essas coisas que dão motivação para retratações aqui na tribuna, presidente. São esses comentários que dão motivo, meu companheiro Kiko, de bancada, PSDB, muito bem representado por Vossa Senhoria. São essas conversas aqui que muitas vezes, posso dizer, que me surge a dúvida se alguém não sente inspiração em algum momento, em algum lugar, de prolongar isso, de achar que isso é uma coisa construtiva. Porque, sinceramente, vir aqui na tribuna uma pessoa desta casa e se referir a um projeto que não existe, se ele não existe, ele não foi votado, porque a vereadora Jaqueline não tem problema nenhum em votar contra alguma proposição, porque certamente, se ela votar contra, ela vai justificar para a população porque o fez. Então, até vou ver, não sei, a casa eu estou aguardando, eu tenho 15 minutos, 10 minutos de fala, eu estou aguardando que apareça esse projeto, que aqui foi dito por um vereador, porque muitas vezes, na maciez das palavras e no enrolar da língua, pode se enrolar alguma pessoa desavisada, mas não se enrola quem é diligente e responsável com o trabalho. Fundo rural, aqui na casa, não me lembro, não tenho conhecimento de estar tramitando. Tem, presidente? Tem, colegas? Fundo rural? Sim, fundo estrada eu conheço, mas fundo rural tem. Exatamente, o que eu conheço é o fundo estrada, agora fundo rural eu não conheço. Eu até vou olhar na filmagem, na gravação, mas não tenho conhecimento. Mas tudo bem. Presidente, o que me traz a essa tribuna e o que verdadeiramente importa são proposições e através delas, nós procuramos trazer a melhoria dos trabalhos, procuramos trazer melhoria na entrega de serviço para a população. E por isso que eu entrei com esse pedido protocolado, número 68, datado de dia 23 de fevereiro, que está solicitando que sejam colocados, instalados, painéis de senhas em formato digital na unidade básica de saúde e nos postos de saúde. E por que eu vou falar isso? Por que eu estou pedindo isso? Porque eu tenho tido muitas reclamações e porque eu fui já em loco em alguns postos de saúde aqui do município e não existe uma ficha, não existe como paciente controlar se o atendimento é normal ou se o atendimento é para fichas preferenciais. E, inclusive, tenho tido muita reclamação nesse sentido. Então, para que fique bem claro para a população, para que a população esteja ali aguardando o seu atendimento e ela possa controlar no painel quem é que está sendo chamado, assim como no banco. A gente vai no banco, tem a ficha prioritária e tem a normal. Quando dá prioritária, é visível a todos e quando é normal também. Para que também não se crie aquela dúvida de que daqui a pouco passou A ou B na minha frente, eu cheguei primeiro e não fui atendido. Até para que não paire esse tipo de dúvida. E para também que não se jogue nas costas, muitas vezes, injustamente, a responsabilidade de que essas coisas ocorram. Então, me parece que um painel ali, com senha, é muito importante e é muito comum. A gente vai nas clínicas, a gente vai numa série de lugares e tem um painel dizendo ali, chamando por número e bem identificado. Me parece que é muito importante. Também, presidente, estou salientando que novamente venho a esta tribuna
solicitar que sejam feitas, que seja contratado um profissional para que sejam feitas as ecografias aqui na unidade básica, porque nós temos aparelho. O transtorno que ocorre, que traz para as pessoas que precisam fazer exame de ecografia é muito, muito grande, considerando, inclusive, o horário do ônibus. A pessoa tem que ir de manhã, ficar todo dia, retornar à tarde, e muitas vezes não chegou ao horário do seu atendimento, ela tem que pegar ônibus de Bagé, tem que retornar sem fazer, muitas vezes, os exames. E ecografias, ela é um tipo de exame que ela tem muita demanda. É muita demanda. É aparelho urinário, é pessoas que às vezes têm problema no abdômen, alguma dor, algum incômodo no abdômen. Mulheres grávidas fazem ecografias. Então, esse serviço ele não é de hoje que eu estou pedindo. Já faz um bom tempo. Então, eu vou pedir para o prefeito, para o secretário de Educação, que se empenhe nessa pauta. Vereador Renato, o senhor citou o meu nome nesta tribuna, e eu quero lhe dizer que estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. A pauta da habitação, ela não é uma pauta que deve ser discutida e nem deve ser buscada por apenas um vereador. Ela é uma pauta que deve ser acompanhada por toda a Câmara, independente de quem deu, quem iniciou essa discussão. Isso não importa. O que importa é que a Câmara de Vereadores, é que nós, vereadores, estamos vendo o problema, estamos vendo a deficiência, e o déficit habitacional é uma deficiência, e que nós vamos buscar, nos empenhar todos juntos. Eu me lembro aqui nesta tribuna que eu pedi para Vossas Excelências que assinassem um requerimento comigo para que a coleta de exames laboratoriais ocorressem aqui na sede do município. Todos vocês assinaram junto comigo essa proposição. Era uma pauta que ela vinha de muito tempo, uma pauta que vinha desde 2017, junto com as agroindústrias. Então, no momento que cada um de vocês colocou o seu nome, isso fez, sem dúvida nenhuma, tenha certeza, fez a diferença junto ao prefeito. Foi pouco tempo e o prefeito viabilizou a possibilidade de que a coleta de exames laboratoriais fosse feita aqui. Então, problema nenhum. Nós sempre, eu, vereadora Jaqueline, eu sempre serei parceira para as boas pautas, para aquelas pautas que melhorem a qualidade de vida da população. Tenho trabalhado de uma forma diferente na questão da água, porque eu tenho pedido incansavelmente também nesta tribuna que seja feita uma parceria com a Universidade de Santa Rosa para que os poços que já existem, que foram perfurados com dinheiro público, sejam tratados, sejam estudados para ver se há possibilidade da diminuição da fluorose, porque isto é sim dinheiro público e essa minha forma também é uma forma de fiscalizar. Porque se se gastou dinheiro com aquele poço, se se gastou dinheiro com aquela obra, então nada mais justo do que ele venha atingir ao objetivo a que ele se propôs. Então, são pautas importantes, teremos sempre as nossas discussões e as nossas diferenças, sem dúvida nenhuma. Mas tem pautas, presidente, que elas são da Câmara de Vereadores. Não é de um e nem de outro vereador, mas são de todos nós, vereadores. Eu gostaria também de salientar que, para mim, é um privilégio muito grande fazer parte da CPI, muito grande, e que é muito importante que sejam transcritos tudo que é falado na CPI. Porque o que é falado muitas vezes na CPI, aqui na tribuna,
através de vozes aveludadas e frases bem montadas, muitas vezes não faz jus e não traduz a verdade do que realmente acontece, e aqui eu vou usar a palavra que o vereador Renato usa sempre, se me permite, com sua licença, muitas vezes elas não são traduzidas e nem ditas aqui. Por isso, vereador Anderson, é muito importante que seja tudo registrado, porque inclusive palavras fortes contra manifestação e opinião de colegas, que é um direito que temos, foram ditas. E deverão ser transcritas. Porque no meu rascunho está transcrito. Palavra forte. E espero que seja transcrito também, porque a população, ela precisa ver além da palavra bonita, da frase bem construída e da voz aveludada e muitas vezes da procedência. Nós temos que ver e buscar a verdade. É a verdade. Que não saia desta casa, que não tenha ecos na população, muitas vezes o que é dito aqui nesta casa, e abro aspas, bastidores. Porque todos somos responsáveis e todos temos compromisso com a verdade. Erraremos, como tenho dito, muitas vezes, mas o nosso compromisso é com a verdade. Então, eu desejo uma boa semana a todos, que todos possamos ter as nossas mentes iluminadas, para que delas possam brotar boas ideias, boas proposições, para que tragam o melhor para a nossa população. Quanto tempo eu tenho, presidente? Ah, zerou. Bom, na extraordinária eu vou me reportar a uma determinada pauta. Muito obrigada e uma boa tarde a todos, um bom resto de semana a todos. Muito obrigado, vereadora Jaqueline. Passamos agora à comunicação de bancada, artigo 90, inciso 7º. Ações de sua bancada, 5 minutos, podendo delegar outro vereador da sua bancada. O primeiro vereador inscrito, vereador presidente dessa casa, vereador Alex Castilho de los Santos. O senhor tem 5 minutos sem apartes. Muito obrigado, senhor secretário. Uso este espaço, em primeiro lugar, para cumprimentar a todos os colegas, público que nos assiste, e, no segundo momento, transmitir minha saudação à família da nossa vereadora suplente do PSD, Rafaela Villamil, que na semana anterior perdeu a sua avó, a senhora Diomar Ribeiro, vizinha histórica da comunidade da Lata, e receba a toda a família nosso abraço, o nosso carinho, e que Deus conforte o coração de todos eles. Num segundo momento, solicitar a todos aqueles que possam, que deem uma chegada no bingo que nosso colega vereador também está organizando, ou está pelo menos colaborando, para uma vizinha nossa aí, que com problema de saúde grave, está precisando de muito auxílio nesse momento. E convoco a todos aqueles que possam se fazer, que consigam colaborar com essa pessoa que nesse momento está precisando. Demais, seria isso, senhor secretário. Obrigado, presidente. Vereador Alex. Próximo vereador inscrito, a vereadora do PSDB, vereadora Jaqueline Ferreira. A senhora tem 5 minutos sem apartes. Cancelo, senhor secretário. Obrigado, vereadora.
Próximo vereador inscrito, o vereador Jair Ardengue, do PTB. Cancela, Obrigado, secretário. vereador. Passamos a palavra, então, ao presidente para o encerramento da sessão. Obrigado, senhor secretário. Neste momento, então, comunico a todos os colegas que agora às 17 horas temos a reunião extraordinária e onde serão tratados os projetos que ali estão pautados. E ali faremos alguma outra comunicação que porventura venha a ocorrer. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.